Paz do Senhor, meus amados, meus queridos irmãos, graças a Deus. Hoje mais um dia, né? Hoje é sexta-feira. Nosso Senhor, né, nos faz recordar a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e também a sua ressurreição, pois Paulo disse: Cristo não ressuscitou, logo em vão é a nossa pregação, né? Logo em vão é a nossa pregação, mas nós temos provas e nós cremos na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus, cujo qual deu a vida por nós na cruz do Calvário. Diz a palavra do Senhor que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, né? É isso que Deus veio para nos dar, vida e vida com abundância. O ladrão, nosso adversário, o diabo, veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E graças a Deus estamos aqui de posse de vitória, porque o Senhor nos tem ajudado, o Senhor nos tem dado vitória, o Senhor nos tem dado livramento, né? Livramento. Então, eu queria perguntar se você hoje já agradeceu a Deus pelos livramentos que Ele tem te dado, porque pode ter certeza que por mais que você se sinta insignificante, por mais que você se sinta pequeno, Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. E eu creio na vitória, eu creio que Deus fará algo tremendo nas nossas vidas. Eu creio que Deus fará algo tremendo em nossas vidas. E hoje a gente está dando continuidade sobre o estudo aí sobre as 7 fontes do amor e da vida. Hoje nós vamos estar falando sobre a piedade, né? Estivemos aí na palavra anterior, no vídeo anterior. Peço até que você, se puder e tiver o interesse de aprender mais da palavra, que você possa acompanhar esses demais vídeos que estamos colocando. Irmãos, queria eu poder colocar vídeos aqui todos os dias, trazer uma palavra, porque quando eu compartilho a palavra, eu aprendo 2 vezes, né? Eu aprendo quando estudo, aprendo quando aplico, quando ajudo ou quando passo conhecimento para frente. Então a gente aprende 2 vezes. E nós tivemos aí no último texto falando sobre a perseverança, né? Jesus disse que na vossa perseverança, a salvação é fruto da nossa perseverança. Perseverança é aquele que não desiste, é aquele que continua na batalha, na luta, na guerra. Louvado seja o nome do Senhor, que não se rende, que não se entrega. Irmãos, eu sei que tem horas que dá vontade de cruzar os braços, de se deitar, dormir e não acordar mais, devido às circunstâncias. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei que você precisa ter fé. Eu sei que você precisa crer. Nós estamos falando sobre a fonte. Jesus falou para a mulher samaritana, dizendo que se creres, do teu interior fluirão rios de água viva. Então, desde os primeiros vídeos, se você pegar aí, você vai montar esse quebra-cabeça aí, você vai aprender mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe abundantemente a tua vida, que Deus abençoe abundantemente a tua casa. Então vamos aqui, o que é que a Bíblia nos fala sobre a piedade, né? Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, vai dizer, Paulo aconselhando a Timóteo, vai dizer assim: exercita pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Ele está aconselhando a Timóteo, dizendo que ele fala até que o exercício físico é de pouco proveito, né? A gente vê hoje que as pessoas
ela procura, né, o exercício físico, pessoas que frequentam a academia, e nada contra, né? Pessoa tem que cuidar do seu corpo, né? Porque nós somos tricotomia, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, devemos cuidar do nosso corpo como sendo o templo e morada do Espírito Santo. E a falta do exercício físico, ele traz doenças, né? Então, precisamos fazer uma caminhada, quem sabe ir a uma academia, nada contra, né? Mas Paulo vem aconselhando a Timóteo, dizendo que o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade em tudo é proveitosa, né? E o que é piedade, irmão? O que é piedade? Eu vou explicar o que significa piedade. O significado é devoção, dó, pena, compaixão, religiosidade, comiseração, clemência, misericórdia. Isso é piedade. Então, a piedade é você viver uma vida, né? Uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de comunhão com Deus. Deus, Ele vai abençoar a tua vida. Você precisa viver uma vida de comunhão com Deus, uma vida de leitura da palavra, uma vida onde você frequenta uma determinada denominação ou igreja, se reúne, né? Congrega com seus irmãos ali, né? Aprende um com o outro, ensina um ao outro, né? Não só fala, mas vive, porque falar é fácil, irmão. Pregar não é tão fácil, mas é mais fácil do que viver, né? Do que viver. O difícil é você viver aquilo que você prega. O difícil é você viver aquilo que você ensina. Isso é que é complicado, né? Então precisamos ter uma vida de piedade, né? Se compadecer. A Bíblia vai dizer que aonde Jesus chegava, ele via as pessoas como ovelhas desgarradas, que não tinha pastor. Quer dizer, sem direção. Via pessoas sem direção. Jesus, ele se compadecia das pessoas. Jesus tinha dó das pessoas. E o Senhor as chamava, né? E todo aquele que era sua ovelha, ouvia a sua voz e o seguia. Porque, irmãos, só vai seguir o bom pastor, só vai seguir a palavra aqueles que são verdadeiramente ovelhas do Senhor, né? Aqueles que são verdadeiramente ovelhas do Senhor. Então, a palavra do Senhor vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não segue a estranho, não segue a ensinamentos estranhos, não segue a ensinamentos errôneos. Ele segue a palavra, ele segue Jesus Cristo, ele segue a verdade, porque é a ovelha de Cristo, é a ovelha do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que sejamos verdadeiros, que sejamos honestos, né? Que sejamos pessoas que amam a palavra, que vivem uma vida de oração. Não custa nada. Isso é piedade, irmão. Piedade é isso, é você reservar um tempo, é você ter tempo para o seu trabalho, para a sua família, para a sua casa, para os seus amigos, mas você ter um tempo para Deus, um tempo para meditar na palavra, um tempo para a oração, um tempo para ficar só com Deus. Isso é piedade. Louvado seja o nome do Senhor. Só que tem um texto aqui que me chama muita atenção. Queria que você prestasse atenção, que fala aqui sobre a piedade, né? Que vai dizer assim, que diz aqui assim:
Paulo fala aos oportunistas dos sanguessugas do Evangelho, dos vampiros espirituais que transformam o Evangelho de Cristo em câmbio negro de multinacionais, quando afirma. Em 1 Timóteo capítulo 6, você pode estar pegando aí, vai dizer assim, versículo 5: homens cuja mente pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E quantos têm usado a palavra para granjear recursos? Quantos têm usado a palavra para visto o Evangelho como fonte de lucro? Então a gente precisa ter cautela, a gente precisa ver, precisa ver quem verdadeiramente tem pregado o Evangelho por amor, quem verdadeiramente tem pregado o Evangelho por amor, Então, queridos irmãos, não que o obreiro não seja digno do seu salário, mas muitos estão perdendo a visão e têm uma visão distorcida do que é o Evangelho. E não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo que está aconselhando ao seu seguidor, ao seu discípulo chamado Timóteo, dizendo que a piedade, na verdade, não suponha que supondo que a piedade é fonte de lucro. Então é isso aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então que você possa despertar para viver uma vida de piedade, De piedade, de devoção, de adoração a Deus, de rendição ao Senhor. É entregar toda a sua vida ao Senhor. Esta classe de religiosidade tem forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. 2 Timóteo 3 e o versículo 5. Ao contrário das normas da vida faturamente pela piedade, de graça recebeste, ao contrário, as normas da vida, o faturamento pela piedade. E a palavra vai dizer que de graça recebeste, de graça dai, De graça recebeste e de graça dai. Hoje a gente vê pessoas que cobram para pregar a palavra, pessoas que cobram para ir levar a palavra numa determinada igreja, Eu sei que hoje em dia muitos obreiros pregadores sofrem também por questão do reconhecimento, da valorização no obreiro, que muitas igrejas hoje não dão mais valor, Então, não se deve, apenas deve também se honrar o profeta, deve também se honrar aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que levam a palavra, mas é contrário cobrar para pregar, Cobrar, a Bíblia está dizendo aqui, recebeste de graça e de graça dai. Em 2 Timóteo 3:11, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então vamos imitar pessoas que verdadeiramente estão vivendo de acordo com a palavra do Senhor, Uma vida de adoração, uma vida na presença de Deus. Eu creio que o melhor de Deus está por vir para a minha vida e para a tua vida. Vamos fazer uma oração. São poucas palavras, mas espero que você tenha entendido, Paulo aconselhou que a piedade em tudo é proveitosa, mas o exercício físico é de pouco proveito. Então entenda a palavra, compreenda a palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, vamos clamar
a Deus. Quanto mais oração, melhor, irmão. Quanto mais oração, melhor. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos sobre a vida dos teus servos, sobre a tua igreja, sobre os teus servos. Pai, Tu és o Senhor que levanta aquele que está caído. Tu és o Senhor que inspira, que salva, que transforma, né? Que faz maravilhas. Eu creio que o Senhor começou um projeto, o Senhor começou uma boa obra na vida de uma pessoa e o Senhor vai findar, o Senhor vai concluir essa obra que o Senhor começou. Então eu te peço em nome de Jesus, estenda as tuas mãos para curar, para levantar, para dar força a essa pessoa que está fraca, essa pessoa que está desorientada, desgarrada, como ovelha que não tem pastor, para que ela possa encontrar a verdade, que o Espírito Santo possa conduzi-la, que o Espírito Santo, Pai, possa dirigi-la aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, que o Espírito Santo possa conduzi-la, porque nos diz a Tua palavra que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles alcançarão a vida, alcançarão a eternidade. Então, em nome de Jesus, nos guia, nos dê direção, nos dê sabedoria, inspiração, nos capacite, nos abençoe, nos abra as portas que estão trancadas. Faça o impossível acontecer, Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim nós te oramos, te pedimos de todo o nosso coração, crendo na vitória. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, aonde estaremos trazendo mais uma porção da palavra. Deus abençoe.